Olá, sou o Vitor Chevitarese e, para quem não me conhece, eu lido com os betas, há, há quase 60 anos e dos quais, desses 60 anos, eu me dediquei a uns 50 anos dele só ao estudo da genética. Mas esse estudo da genética, que eu me propus a estudar e a fazer como hobby, ele tinha uma conotação prática. A minha preocupação era: como é que eu posso pegar toda essa quantidade de genes e botar na cabeça da pessoa comum, e me incluo, para que ela pudesse trabalhar com os betas e aplicar nos seus trabalhos com eles e ver resultado, antever, antes de fazer o cruzamento e com o histórico do beta, isso é importante, você antever o que vai acontecer. Então essa era a minha preocupação, é a minha preocupação. Então, vou voltar um pouco atrás. Desses 60 anos que lido com o beta, e desses 60, quase 50, a genética do beta, eu tinha uma dificuldade. Como passar esse conhecimento adiante? Como passar isso adiante? Eu estou com 75 anos, espero ter bastante anos de vida ainda pela frente, mas eu queria passar isso adiante. Fiz um curso, montei um curso de 8 módulos sobre a genética do beta de forma prática. É muita matéria? É muita coisa? É. Não é pouco, não. Mas é prático. É uma coisa que dá para se trabalhar com ele. Então, mas eu não vim aqui para isso, não. A minha postagem aqui é para outra coisa. Para poder colocar esse curso em prática, eu me aliei a um grande amigo, que ficou um grande amigo desde a época daqueles grupos de beta lá do Yahoo, com e-mail e tudo mais, não. Que é o Guilherme Fenzelau Davi, um grande amigo meu, que eu tive o prazer de conhecê-lo através das redes do Yahoo, e ele no Rio Grande do Sul, eu aqui em Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Montamos o Beta Project. Ele fez o site e tudo mais, e me ajudou nessa parte toda didática do curso, já que ele, nesses anos todos, foi se desenvolvendo com o conhecimento do próprio curso sobre genética do beta. Então, melhor que ele não tinha como um aluno para dizer: eu tenho deficiência nisso, estou com deficiência naquilo, o material não está conseguindo me trazer a informação que eu preciso. Então, esses feedback todo dele, mais toda a parte de TI que ele tem, um grande conhecimento, montamos esse curso. Mas o meu propósito aqui é outro. O meu propósito aqui é, vamos dizer assim, tentar acabar com um mito que o pessoal diz, o pessoal que me conhece das redes, que eu sou contra determinados tipos de beta, que eu jogo areia, não falo bem, eu não falo mal de ninguém. Eu simplesmente, quando não gosto do beta, se eu não sou consultado, eu passo adiante. Se eu gosto do beta, eu elogio em público, digo os pontos fortes daquele beta. E se o criador quiser, em particular, conversar comigo sobre os problemas que eu estou vendo, para esse criador, eu vou falar o que é. Para ele e somente para ele. Ou seja, a gente enaltece os pontos bons das linhadas, dos trabalhos, em público. Os pontos que nós achamos fracos, pode ser que não seja a opinião dele, mas que nós achamos fracos, só interessam a ele.
É assim que eu ajo nesses anos todos. E tem dado certo. Mas eu quero voltar ao seguinte. Hoje em dia nós vemos muitos betas, Monster, Fancy, Black Mamba, e vários nomes aí que o pessoal bota, de betas que, do ponto de vista genético, todos eles têm dois genes. É o mármore e o red loss, ou perda de vermelho. O que esses dois genes fazem? O gene mármore, ou marble em inglês, ele pega tudo que for pigmentação preta no beta e parte de opacidade do beta e parte de iridescência, as cores brilhantes do beta, esses três fatores, e detona com eles. Mas detona como, Vitor? Imagina um beta, pega um lápis de papel, desenha um beta e começa a pintá-lo, por exemplo, de azul. Todo azul. Lindo. É um beta chamado sólido, uma única cor. Tá? Se ele tiver esse gene mármore, dali a pouco, dentro do próprio DNA dele, tem uma montoeira de genes que controlam o tempo em que esse gene mármore vai começar a agir, de que maneira esse gene vai mexer com o beta, quer dizer, vai mexer na distribuição de cores do beta. E, em alguns casos, há uma reversão, mas esse é outro assunto. Então, o que importa é o seguinte, imagina você estar com uma linhagem linda de betas azuis. De repente, você adquire um beta que tem esse gene, mas você não sabe. Por quê? Mas ele não aparece nele, não? Às vezes não aparece. Olha que desgraça. Então, ele leva um tempo para se manifestar. Então, você cruzou aquele beta. A sua ninhada começa a apresentar esse gene, a ação dele. Betas começam a perder o azul, começa a aparecer por baixo o preto, se ele for, por exemplo, um azul escuro, bem escuro, aquele azul, na escama do beta, existem pontos pretos e pontos azuis, que dão a visualização de um azul escuro, como se fosse uma lata de tinta. Você pega o azul clarinho, aí você joga o preto e vai misturando, ele vai escurecendo. É a mesma coisa. Então, o preto chama-se melanóforos e o azul são os iridóforos. Há vários tipos. No caso, estou falando do azul especificamente, como exemplo. Então, o que acontece? Ele começa a perder cor, como se fosse um vitiligo nele. Ele vai perdendo cor de maneira aleatória. Esses novos betas multicoloridos, todos eles, todos, sem exceção, Monster, Fancy, sei lá, Black Mamba, tem vários nomes, Wanda, tem vários nomes, que eu ainda não consegui entender, mas são nomes fantasias. Todos eles apresentam esse gene. Mas o que isso tem a ver? Qual é o problema? Muito simples. Você adquire esse beta com uma característica, com um jeito. Dali a pouco, ele está com outra aparência. Até pode, em alguns casos, chegar a um beta, que a gente chama de celofane. É um beta, vai imaginando, com um corpo sem cor, as nadadeiras igual vidro, não tem cor nenhuma. Então, isso daí é uma coisa, para mim, catastrófica.
Para quem gosta de padrões de cores, por exemplo, eu gosto dos betas sólidos, mas existem os bicolores, o corpo de uma cor e as nadadeiras, todas elas, de outra. E há os multicoloridos, que são betas, que têm diversas distribuições de cores. Dentre os multicoloridos, eu tenho o tipo colorido, os multicoloridos especiais. São os Black Orchid, Black Copper, vários, Pineapple, chocolate, bom, tem vários tipos. Tem os betas multicoloridos comuns, com qualquer tipo de cor. E existe um tipo de beta que eu classifiquei há pouco, chamado multicolorido instável. Ou seja, ele começa com uma coloração, daqui a pouco ele está com outra. Então, eu sou contra, deixa eu mudar, como se eu fosse um rei, não. A minha experiência, pelo meu gosto, esse tipo de beta, aonde ele entra, acabou a linhagem. Linhagem há um sinônimo entre determinados limites de uma estabilidade. Por exemplo, se você tem um copper, um black copper, ou você tem um copper, dentro do copper você tem vários tipos de copper. Tem o purple, que é o púrpura, tem o verde jade. Então você tem vários tipos de copper, porque a iridescência copper, ela tem uma gama muito grande, desde o dourado, completamente dourado, parece ouro, até aquele acinzentado, esverdeado, parecendo uma cor de abacate, sei lá. Então, há vários nuances o purple, que ele fica meio arroxeado, muito lindo, eu tive uma linhagem maravilhosa disso. Então, mesmo dentro do copper, você tem uma gama grande de variação. Onde eu quero chegar? Quem gosta, como eu gosto, de estabilidade no que estiver trabalhando, pega um Black Orchid lindo, de repente ele começa a marmorizar. Pelo amor de Deus. Por exemplo, todos os Black Mamba, você pega um Black Dragon, corpo todo dragon, quer dizer, aquela cor forte de opacidade, e as nadadeiras pretas, quando ele é atacado pelo gene mármore, ele pode atacar primeiro o forte manto, o que a gente chama de, na verdade, como se fosse um manto mesmo, um forte manto opaco. Ele ataca o manto, depois ele ataca o preto, por baixo daquele manto ele é todo preto. Ele ataca aquilo, então ele começa a mostrar como se fosse um preto todo cheio de pontos, parecendo flocos de neve. A pessoa que é leiga adquire esse beta. Eu vou fazer uma linhagem disso, eu vou querer. Dali a pouco, ele vai ter na casa dele um super black. Sumiu todo. Dali a pouco ele começa a perder o preto. Aí por baixo aparece o vermelho, aparecem outras coisas, porque o preto ele cobre vários tipos de cores. Então, que trabalho você pode fazer com isso? Essa é a minha linha de trabalho. Eu não critico que é um beta altamente rentável, mas tem que se avisar para quem compra que aquilo é uma fotografia do que ele está vendo. Dali a pouco ele pode não ter mais aquilo. Essa é a minha preocupação. Então, chama-se ética. Mas quem vende e quem cria, hoje em dia não sabe disso. Também caiu no conto. Não que houve má fé de quem vendeu, não é isso não. É desconhecimento de genética. Então, a minha proposta, a proposta do Guilherme, a proposta nossa do Beta Project, é trazer luz para quem quer criar o beta de forma consciente. Hoje, os criadores não têm o quê? Um histórico das suas linhagens. Não tem. Hoje, os criadores
escondem às vezes informações, como antigamente no início, quando começaram os Black Dragon a surgirem, os Dragons, tem Dragon cego, porque tamanho foi aquela opacidade exacerbada que ela passou do manto, cobriu a cabeça e cobriu o olho do Beta. Porque você não sabe aonde parar com aquilo. O Beta é um peixe, ele precisa nadar, ele precisa ver. Então, esse que é o importante, é você chamar a atenção para os limites que você tem que ter. Não só no Beta, em tudo. Hoje, quando você vai para a sinofilia, todos os boxers hoje apresentam câncer, me parece que no fígado, de tanto inbreeding, de tanta coisa que foi feita, de tanta mexida que foi feita, mais pelos americanos, que só com uma engenharia genética, mesmo engenharia genética, mexendo para poder corrigir essa deficiência. Então, mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, vou entrar no mérito do que eu estou falando agora. Essa é a preocupação do Beta Project, de mostrar para vocês o que é no Beta e o que não é no Beta. Como identificar determinados genes. Fazer uma engenharia reversa, dentro de limites, é claro, para você saber se eu quero obter isso e eu tenho isso, o que eu posso fazer para poder aumentar isso e diminuir isso em termos genéticos. Bom, eu não quero me estender muito não, mas gostei dessa primeira experiência, minha primeira experiência em gravar isso. Não sabia nem como começar. Eu falei, vou deixar eu falar como se eu estivesse conversando, como eu gosto de conversar, né? E espero ter oportunidades maiores com vocês, né? E vou fazer como o pessoal faz. Se vocês gostaram, clique no link. Não sei onde está, mas tem alguma coisa por aí, vai ter. E dê a sua opinião, tá? Não tenho a ideia que eu estou contra o criador A ou o criador C ou B. Não, eu não estou contra criador nenhum. Eu não vivo disso, eu gosto do Beta pelo Beta, como eu falei. Para você ter uma ideia, o nosso curso ele vem em português e inglês. O curso em inglês bomba. Lá fora o pessoal adora. O curso em português, eu não consigo colocar esse curso para frente. No aspecto de divulgação, muito poucos em relação aos lá de fora. Olha isso. Me dá uma tristeza, porque o pessoal lá de fora fala, poxa, estou conseguindo fazer, estou conseguindo isso, o pessoal da Austrália, por exemplo. Mas, e aqui não. Aqui o pessoal quer viver da maneira por baixo. Bom, pessoal, obrigado.